sou o professor Cícero Santos. Na aula de hoje do sexto ano, nós iremos estudar ponto, reta e plano. Afinal, o que são ponto, reta e planos? Temos uma ideia intuitiva sobre isso e são aceitos na geometria sem ser questionado. O que é uma ideia intuitiva? O ponto não possui dimensões e sua indicação é feita por letra maiúscula do nosso alfabeto. Ou seja, nós não temos uma dimensão de qual o tamanho de um ponto. Esse que eu estou mexendo aqui é um ponto. Quando eu falo ponto, você imagina o que é um ponto. Isso que eu estou mexendo aqui é um ponto. Temos também aqui um ponto, ó, esse ponto aqui é chamado de ponto A. Sempre temos que representar por uma letra maiúscula. Temos aqui o ponto A. Temos aqui o ponto B, ó, esse aqui é o ponto B. Temos aqui outro ponto, ó, ele é maior, já que ele não tem dimensão, é uma coisa da nossa mente, de imaginarmos o tamanho de um ponto, a dimensão de um ponto. Então aqui eu vou chamar de ponto C. E temos aqui outro ponto maior. Aqui vou chamar de ponto D, ou seja, o ponto ele não tem dimensão. Eu não posso dizer qual o tamanho de um ponto. Isso que eu estou mexendo aqui pode ser o ponto E, ó. Esse pontinho que eu estou mexendo pode ser o ponto E. Por exemplo, uma casa vista do alto é um ponto. A pessoa vista do último andar de um prédio é visto o ponto na terra. Agora, o que é a reta? A reta é imaginada sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos, indicamos com letra minúscula do nosso alfabeto. Ou seja, a reta ela não tem espessura, eu não posso dizer se ela é fina, se ela é grossa, e também não posso dizer se ela tem um fim. Então, a reta não... Essas são as características da reta. A reta ela é infinita. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu representei uma reta, a reta R. Ó. Temos que representar sempre com a letra minúscula. Temos aqui a reta S, ó. Representei pela letra minúscula S. Ou seja, eu não consigo traçar uma reta em um quadro. Eu traço somente um trecho da reta. Eu não consigo também traçar uma reta em um quadro. Somente uma parte para representar a reta. Lembrando sempre que a reta ela não tem espessura, nem começo, nem fim. É infinita. O plano é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções, indicamos com letras minúsculas do alfabeto grego. Ou seja, aqui é chamado de alfa, aqui é chamado de beta e aqui é chamado de gama. Ou seja, o plano também é como a reta, ele não tem uma dimensão. Não conseguimos expressá-lo em um papel ou no quadro. Então, só representamos trechos daquele plano. Nós temos um plano aqui, ó. Esse aqui é o plano alfa, viu? Representado pela letra grega alfa. Temos aqui outro plano. Aqui é o plano beta. Ele é representado por essa letra grega beta, chamada de beta. A reta. O que é a reta? Agora nós iremos estudar um pouco mais detalhado sobre a reta. Por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. Lembrando que isso deve ser aceito, não há uma demonstração. Então temos aqui, ó. Por esse ponto P aqui, eu posso passar infinitas retas. Eu posso colocar várias retas passando por esse P, infinitas retas. Por dois pontos distintos, ou seja, diferentes, um no local e outro no outro, A e B, passa uma e só uma reta. Podemos usar esses pontos para nomeá-lo, o ponto A a B. Ou seja, ó, por esse ponto A e o ponto B, só passa uma reta, somente uma reta. Posições de duas retas relativas no plano. Ou seja, as retas no plano, elas ocupam posições. Elas podem ser paralelas, concorrentes, perpendiculares, coincidentes. Então vamos estudar cada uma. Retas paralelas. O que são retas paralelas? As retas RS contidas em alfa, que é o plano alfa, não possuem pontos comuns. Temos aqui, ó, a reta S e a reta R. Elas não têm ponto em comum, elas não têm nenhum ponto em comum, elas estão sempre à mesma distância de uma para outra, ou seja, elas nunca irão ter um ponto em comum com a outra. Essa reta aqui era paralela com essa, porque elas não têm ponto comum e elas sempre manterão a mesma distância de uma para a outra. O mesmo acontece com essa rua aqui, ó, essa rua
com essa, elas são paralelas. Essa rua aqui também, ela é paralela com essa. Por que são paralelas? Porque elas não têm ponto em comum e estão sempre à mesma distância. Então, ó, indicamos a reta, isso aqui significa paralelos, ó, a S. Então, é reta, a reta R é paralela à reta S. Então, usamos essas duas barrinhas para representarmos que as retas são paralelas. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? As retas R e T, contidas em alfa, que é o plano alfa, possuem um único ponto comum, que é o ponto A. Ou seja, duas retas que têm um único ponto em comum, elas são chamadas de concorrente. Essa reta S aqui, ela é concorrente com a A. Ela é concorrente com a reta T. Por quê? Elas têm somente um ponto em comum aqui, ó, que é o ponto A. Então, toda vez que duas retas tiver um ponto em comum, ela é chamada de concorrente. Lembrando que indicamos que a reta R ela é concorrente, representada pelo X aqui, a T. Ou seja, a reta R é concorrente à reta T. Também temos que observar que a reta é imaginada sem começo e nem fim. Esta figura representa retas concorrentes ou secantes. Como as retas não têm começo nem fim, elas podem vir representadas assim, ó. Essa reta aqui, ela é concorrente com essa. Por que elas são concorrentes? Quando eu completar essa daqui e essa, observamos que elas vão se tocar bem por aqui, ó. Viu, ó? Então, aqui elas não estão se tocando uma na outra, mas quando eu prolongar a reta A e a reta B, elas irão se tocar aqui, ó. Por isso, então temos que observar isso. Retas coincidentes. Aqui é só um I, tá? Somente um I. É coincidente, eu coloquei dois I. Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Neste caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum, ou seja, quando uma reta é colocada sobre a outra. Por exemplo, aqui nós só vemos uma reta, só que pela representação da letra A e a letra B, nós temos duas retas, só que uma está sobre a outra, está em cima da outra. Então aqui são retas coincidentes, uma reta sobre a outra. A semirreta é uma parte da reta, ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. Ou seja, a reta ela não tem fim. Já a semirreta ela tem um começo, mas ela não tem um fim pelo lado. Por exemplo, aqui nós temos uma reta, ela não tem começo e nem fim. Já aqui nós temos uma semirreta, porque ela começa em A e nessa direção aqui ela não tem fim, ó. Então ela tem um começo aqui, que é o ponto A. Ela poderia muito bem vir representando por esse lado aqui, ó. Ela poderia muito bem começar em B aqui e não ter fim para esse lado. Então a semirreta é isso, ela tem começo e não tem um fim pelo lado. Já a reta não tem fim nem por um lado nem pelo outro. Segmento de reta, que é um termo muito parecido. O segmento de reta é um trecho da reta definido por extremidade, ou seja, ela tem um começo e tem um fim. Temos aqui um exemplo. Temos aqui o lado de um campo de futebol. Se eu prolongar aqui e aqui, é uma reta. Ó. Isso aqui é uma reta, ó. A reta R. Ó. A reta R. Mas essa representação aqui, ó, do A a B, é só um segmento, é só um trecho daquela reta. Então temos um segmento de reta AB. Os pontos A e B são as extremidades do segmento, ou seja, esse ponto A e o ponto B aqui são segmento, é o que delimita até onde começa e onde termina. E a reta R é o suporte, ou seja, todo segmento de reta ele tem um suporte, ele é colocado sobre uma reta. Segmentos consecutivos e segmentos lineares. O que são segmentos consecutivos e segmentos lineares? Temos aqui a representação de segmentos, ó, temos segmento AB, BC, depende de como formamos os segmentos. Ó, dois segmentos que têm uma extremidade em comum são denominados segmentos consecutivos. Lembrando que a extremidade é onde começa e onde termina. Então, ó,
Do A até o B é um segmento, porque a extremidade aqui é o A e a extremidade aqui é o B. Do B ao C também é um segmento, porque começou em B e terminou em C. Então vamos ver exemplos aqui. São exemplos de segmento consecutivo. O segmento AB ele é consecutivo com BC. Por quê? Ele tem esse ponto em comum aqui. Ó. Eles são consecutivos, porque tem um ponto em comum, que no caso é o ponto B. O segmento BC e BD, eles são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm uma extremidade em comum. O BC e o BD, eles são consecutivos. Por quê? Eles têm extremidade em comum, que é esse ponto B aqui. Ó. Ele começa o B e termina em C, ele começa em B e termina em D. E o lado AB, o segmento AB e BE, ó, A, B e BE, eles são consecutivos, porque eles têm uma extremidade em comum, que essa extremidade B aqui, ó, ela é comum tanto a esse segmento como a esse segmento maior. Dois segmentos que estão em uma mesma reta, suporte, são denominados segmentos colineares, ou seja, quando eles estão na mesma reta. Por exemplo, aqui, ó, BC, ele é colinear com CD, ó. O BC, ele é colinear com CD. Por que eles são colineares? Porque estão nessa mesma reta suporte aqui, ó. Na mesma reta suporte. O BC e o BD, ó, o BC e o BD, eles são colineares. Por quê? Eles estão na mesma reta suporte, ó, que essa aqui é a reta suporte. Ó. E o BC e o DE são colineares. Por quê? Eles estão na mesma reta suporte, ó, mesma reta suporte. Esse segmento aqui, ele não é colinear com esses daqui, ó. Ele não é colinear com nenhum desses. Por que não são colineares? Porque eles não são colineares. Porque não estão na mesma reta suporte. Então, para ser colinear, tem que estar na mesma reta suporte. E o que são segmentos consecutivos e colineares ao mesmo tempo? Ó, BD e DE, ó. BD e DE, eles são colineares e são consecutivos. Por quê? Além de ter uma extremidade em comum, também estão na mesma reta. Ó, o segmento BD e DE, eles são colineares e consecutivos. Por quê? Porque além de estar na mesma reta, que essa reta aqui, eles também possuem extremidade em comum, que é o ponto D aqui, ó, extremidade em comum. O CD e o BD, ó, o CD e o BD, eles são colineares consecutivos. Por quê? Além de estarem na mesma reta, eles também possuem extremidade em comum, que no caso aqui a extremidade é o D. Lembrando, ó, cuidado para não se confundir o que é reta, o que é segmento e o que é semirreta. A reta, ela não tem fim, nem por um lado e nem pelo outro. O segmento de reta é só um trecho da reta. Por exemplo, aqui, ó, do A até o B é um segmento de reta, porque é só um trecho da reta. Já a semirreta, ela tem um começo, que é aqui na letra A, e não tem fim por esse lado aqui, ó. Ou então ele pode começar aqui e não ter fim por isso. Ou seja, a semirreta ela tem um começo e não tem um fim. A reta ela é representada por uma letra minúscula, o segmento é a letra maiúscula com um traço em cima, e a semirreta são letras maiúsculas com uma setinha. Se for para a direita, usamos essa seta. Se for para a esquerda, usamos para esse lado. Então, obrigado e até a próxima aula.